Flamengo escalado com novidades no time titular para logo mais. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Hoje tem Flamengo e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, a equipe de Felipe Luiz deve ir para cima do time baiano. Logo mais, o Flamengo deve entrar em campo com o que tem de melhor. Pedro, mais uma vez, deve ser o centroavante titular, enquanto Bruno Henrique vai para o banco de reservas. Portanto, tudo sobre o Flamengo iremos acompanhar agora. E hoje, o Flamengo, líder do Brasileirão, vai receber o Vitória, jogo no Maracanã. Débora Gares, o povo quer saber notícias do Flamengo para o jogão de hoje. Tudo bom, Escobar? Beleza. Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Olha, pela primeira vez, o técnico Felipe Luiz vai poder repetir o time, isso desde a final do Carioca. Não vinha sendo possível por conta de suspensão, de lesão e também por conta daquela rotatividade, né, para poder dar conta de tantas frentes nas quais o Flamengo atua. Dessa vez vai ter a semana livre depois para poder recuperar jogador, né, para poder treinar, e no momento só tem o Pulgar no departamento médico se recuperando aí da cirurgia no pé. Provável escalação, então, vamos acompanhar juntos: Rossi no gol, Varela na lateral direita ou Emerson Royal, na zaga Léo Ortiz ou Danilo, que está à disposição também do treinador, ao lado do Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, no meio campo Jorginho, Saul e Arrascaeta, lá na frente o Plata ou Luiz Araújo, o Pedro e o Samuel Lino, lembrando que o Lino, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Alexandro estão na lista larga do Ancelotti. Também vive aquela expectativa, né, de serem convocados logo mais para a seleção, quem sabe? 50 mil ingressos foram vendidos já para essa partida, Escobar. Pois é, a torcida do Flamengo esperando a festa dos marmanjos, logo mais. Mas a garotada do Flamengo já fez festa aí, no Maracanã, no sábado, né? Exatamente, fizeram festa por aqui na disputa da final da Copa Intercontinental Sub-20, que é o Mundial e que o Flamengo conquistou pela segunda vez, se tornou bicampeão. Jogo que foi eletrizante, foi nos acréscimos, né? Acabou sendo vencido nos pênaltis. Primeiro o Lohan abriu o placar para o Flamengo, o Barcelona virou nos acréscimos. Aí sim, o Iago, capitão e zagueiro, no último lance da partida levou esse jogo para os pênaltis, e aí brilhou a estrela do Léo Nanete, goleiro que defendeu 2 cobranças. Vou chamar aqui o seu Cláudio, que é vendedor aqui dos arredores do Maracanã, há mais de 50 anos, vendeu muita faixa por aqui no sábado? Eu só na entrada do jogo eu vendi umas 80 faixas, eu trouxe só 100 faixas, tá entendendo? Né? E aí depois, quando acabou o jogo? Aí acabou o jogo e eliminou as faixas todas. Os meninos é menino de ouro e o placar de hoje vai ser... Hoje vai ser quanto? 4-0 Flamengo. Confiante, tá vendo? Só ele vendeu 100 faixas no sábado e ainda tá na expectativa de mais uma vitória hoje, Escobar. Eu volto com Malvadinho você. já foi campeão, hoje é a vez do Malvadão. Valeu, Débora. Vene, hoje o Flamengo entra em campo, Brasileirão, 9 da noite, vai pegar o Vitória no Maracanã. Como tá a preparação para esse jogo? Maravilhosa, né? Porque o Fernando Diniz, ele tem novamente todos os jogadores à disposição, a exceto... Não, o Felipe Luiz. Eu falei Fernando Diniz. Quer trocar? Felipe Luiz, desculpa. Quer trocar? Você não merecia isso nesse momento. A gente troca. Muito pelo contrário, ainda mais o momento que você vive, que inclusive para mim é o melhor momento do Felipe Luiz à frente do Flamengo, e sobre a preparação para pegar o Vitória, é a melhor preparação possível, porque ele novamente tem todos os jogadores à disposição, exceto o Pulgar, que vai demorar ainda a voltar, e ele pode fazer algo que raramente um treinador no futebol brasileiro consegue fazer, que é repetir a escalação. Mas eu acho que ele não vai repetir a escalação, porque o Felipe Luiz, a gente sabe que a metodologia de trabalho dele é montar a equipe em cima do adversário, em cima do que ele estuda o adversário. Mas independentemente da equipe que ele colocar em campo, gente, estamos falando de um Flamengo amplamente favorito, novamente com o Maracanã lotado. Inclusive fica aqui o elogio à torcida do Flamengo, porque em 2 dias, sábado e segunda-feira, o Flamengo tem chance de colocar mais de 100 mil pessoas presentes no Maracanã. Porque teve o Sub-20, Teve o né? Sub-20, inclusive um jogo de Sub-20. O Flamengo conseguiu colocar mais de 45 mil pessoas no Maracanã num sábado, 4h30 da tarde, quando estava um calor absurdo aqui no Rio de Janeiro, mesmo sendo inverno. Então, parabéns à torcida do Flamengo. Então, acho que assim, o Flamengo é muito favorito para esse duelo. Eu confesso que eu estou na expectativa para ver qual time o Flamengo vai ter a campo hoje como titular. Acabei de receber uma informação que o Vinha novamente está sendo relacionado, algo que não estava acontecendo, e o Felipe Luiz tinha justificado que é por conta da concorrência na lateral esquerda, porque tem o Alexandre que é titular absoluto da seleção, e ele gosta muito do Ayrton Lucas, mas eu acho que ele tem que dar uma minutagem ao Vinha. Até para não deixar esse jogador
ficar cabisbaixo, E sabe? quando entra muito bem. Muito bem. Eu, particularmente, sou qualidade. muito fã do futebol do Vinha. Então, o Flamengo é muito favorito para esse duelo diante do Vitória, que está na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Vai torcer pro Flamengo, né, Pedro? Com certeza. Vamos beber água. Vou sim. Hoje, 9h, tem um confronto rubro-negro no Maracanã. Flamengo e Vitória. Vamos ouvir Saúl e Arrascaeta falando sobre essa fase do Flamengo com mais um jogo hoje. Convocar a nação para segunda-feira, mais uma final do Brasileirão. A gente precisa do apoio do torcedor. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Por mais que seja dentro de casa, a gente tem que continuar focado para enfrentar como mais uma final. Así que conto con el apoyo de todos vocês. Y partido muy importante, partido que sabemos que va a ser muy difícil. De verdad que venimos en una dinámica muy positiva. Pero siempre que vienen las cosas bien, siempre viene un susto, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos, saber que va a ser un partido muy difícil y que necesitamos a toda nuestra gente, a toda nuestra torcida para el partido del lunes, que va a ser muy difícil y tenemos que estar todos juntos. Ah, esse sotaque eu me lembro das séries espanholas que eu adoro assistir. Também. É uma delícia. Eu adoro também. Provável Flamengo do técnico Felipe Luiz, com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Sempre com boas opções para o professor, como o Emerson Royal, Danilo, o Luiz Araújo ali na frente. Esses parênteses são quase tão atraentes quanto os nomes que estão no campinho. Exatamente, professor. Saúl, Jorginho, olha quanta qualidade no meio-campo também, Arrascaeta. E no ataque com Plata, Samuel Lino, velocidade também, rabiscando pelo lado esquerdo. E o Pedro. O Evair dos tempos modernos. Segundo o professor Felipe Luiz, faz 30 gols por temporada. E ele mentiu? Não. Se deixar, o homem faz mesmo. Professor Fábio Carilli, trabalhando duro para tentar recuperar o Vitória, que o Vitória não vá para a zona do rebaixamento, com Lucas Arcanjo, Edu, Lucas Alter, Zé Marcos e Ramon. O Lucas Braga como uma opção ali pelo lado direito, com o Ricardo Hiller, Ronald. E o, como é que fala ali? Canta la Piedra. 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 Já mudamos a música aqui. Coisa de bingo, Canta la Piedra, né? Música de torcida, daria, né? Música de torcida. Se o Canta la Piedra começa a arrebentar, fazer gols, não fica uma música legal? Música de torcida. Canta la Piedra. Mas se entrar o PP, não tem música. PP como opção, Eric e Renato Kaiser. E Osvaldo. Eu falei que tem o Samuel Lino rabiscando pelo lado esquerdo, o Osvaldo também pode. Não é? Exatamente. Tem o Kaiser aguardando gols importantes. O Pedro pode fazer gols, o Renato Kaiser também pode. Vem de 2 contra o Juventude. Não é verdade? Mari Pereira, o que dizer desse Flamengo e Vitória, além do que o Flamengo é muito favorito? Dito tudo isso, né? Tudo que o Vitória pode fazer, porém, do outro lado tem o Flamengo. O Flamengo, não tem nem como a gente falar nesse momento de que ele está vivendo o seu melhor com o Felipe Luiz, enfim, porque a gente já teve vários, né, Flamengos com o próprio Felipe Luiz, mas que de fato chama muita atenção o impacto quase que imediato dos reforços. O Saúl, que vem de uma partida espetacular de Libertadores contra o Internacional no jogo da volta, o Samuel Lino, como já se apresenta como a solução para aquele lado esquerdo, em que o Cebolinha, né, não conseguiu de fato voltar a ter um bom desempenho, um bom rendimento, e aí você permite com que Luiz Araújo volte para o lado direito, onde ele costuma desempenhar melhor, o momento do Arrascaeta, e aí mesmo que mexa na defesa, nos laterais, no meio de campo, o Flamengo é de fato muito favorito, assim, se apresenta como um possível campeão do Campeonato Brasileiro de uma forma muito consistente. Um jogo valendo a liderança, ou a manutenção da liderança, ou uma perspectiva de distância em relação aos rivais, dificilmente o Flamengo deixa escapar, né? Dificilmente tem deixado escapar. O que resta ao Vitória, aquela resiliência, aquela consistência defensiva que o time passou a mostrar, principalmente depois que o Carilli assumiu. Já no jogo de estreia, o Vitória perde um jogo para o Inter, em Porto Alegre, mas numa jogada muito mais casual de fim do jogo, fez uma partida bastante consistente do ponto de vista defensivo. Eu acho que essa é a chance do Vitória. Agora, é muito difícil você resistir ao Flamengo.
Vitória vai ter que jogar talvez a sua melhor partida no ano, porque acho que é também o mais difícil compromisso do Vitória no ano, o Flamengo no Maracanã. E nessa semana de Copa do Brasil, o Flamengo, infelizmente para o torcedor do Flamengo, eliminado pelo Atlético Mineiro, ou seja, todo o foco para esse jogo de Campeonato Brasileiro, podendo repetir o time que jogou na Libertadores, jogou muito bem contra o Internacional, eliminando o Internacional no gigante da Beira-Rio. Que problemaço pro professor Carille, hein? Exato. E num momento que a gente até, alguns jogos depois da pausa, você olhava o Flamengo dominante, mas com dificuldade de criar chances claras. Aquela de roda a bola, mas não cria. Mas até isso já passou, né? E assim, lógico que o Vitória vai ter essa estratégia, imagino, né? De tentar neutralizar o Flamengo, linhas mais baixas. 10 atrás e um recuado? Exato. Algo que a gente já viu bastante o Carille fazer bem feito, mas ainda assim, acho que o momento do Flamengo ainda é melhor. A tendência é que o Flamengo jogue cada vez melhor, né? Porque os jogadores que acabaram de chegar estão se adaptando ainda. Você já tá vendo a dinâmica funcionando de Jorginho e Saul. Só tem o Eric Pulgar de desfalque. Você lembrou disso, né, Abel? De poder repetir a escalação. Faz tempo que o Felipe Luiz não consegue fazer isso. Então, é natural que o Flamengo seja muito favorito pelo momento, pela disposição dos jogadores, pela situação do calendário, de ter agora a semana livre. Então, é bastante favorito. Até porque essa dificuldade de furar retrancas que foi apresentada em alguns outros jogos não tem sido a tônica das últimas partidas. Então, acho que é um dia de amplo favoritismo dos dois líderes do campeonato. 10 atrás, um recuado e o Carille no banco. E talvez nem assim dê o DNA defensivo. Hoje a Vitória precisa de DNA defensivo. Como lembram os amigos Oswaldo Pascoal e Rafael Prates, a tática do morcego? Todo mundo pendurado lá atrás? Pendurado lá atrás. Essa é boa, hein? E talvez nem assim funcione. O Flamengo, Mari Pereira, empolgado pelo título mundial do seu time sub-20. Vitória nos pênaltis contra o Barcelona. Exato. Bicampeonato, né? Já tinha ganhado do Olympiacos no anterior. Com direito a gol de Lohan. E grande atuação do goleiro. Como é o nome do goleiro aqui? Deixa eu ver aqui que me fugiu o nome do garoto. Léo Nanete. Grande atuação do goleiro Léo Nanete. Falou que recebeu mensagem do Rossi antes do jogo. Mais de 45 mil pessoas. Isso que é legal também, hein? Mais de... e gol do Lohan. Mais de 45 mil pessoas no Maracanã para ver a garotada do Sub-20. E a gente sabe, o cara que vai no Maracanã e vê essa molecada do Sub-20, ele pode estar vendo um futuro ídolo rubro-negro. E às vezes o futuro técnico rubro-negro. Bem lembrado, Felipe Luiz, que vinha até desde o Sub-17, né? O Felipe Luiz foi campeão no Sub-17, não foi? Do mundo? Foi. Como técnico, né? E é isso. E a empolgação do torcedor na base, no profissional. Olha lá, parece o jogo do profissional. É um momento iluminado também por conta de um clube que um dia resolveu botar a sua casa em ordem, né? O Flamengo, que durante décadas foi até sinônimo de devedor no futebol brasileiro, um dia resolveu que não queria ser mais isso, que queria outra coisa na vida. Tá certo, teve uma fase, o torcedor cobrava muito, mas agora está colhendo os frutos do que plantou. O futebol brasileiro nunca pensa em plantar, ele só pensa em colher. O Flamengo está colhendo o que um dia plantou. E por falar em ex-lateral técnico, né, o Barcelona, que é dirigido pelo Belletti. O Barcelona, equipe sub-20. O histórico Belletti, autor de gol de Champions. Final de Champions, né? Olá, nação rubro-negra! Chegando ao vivo aqui para vocês e olha, a semana já começa fervendo. Ancelotti convoca a seleção brasileira hoje e a gente não tem um, nem dois, mas 5 nomes do Flamengo na pré-lista. É para glorificar de pé. A CBF vai tremer às 15h30 horário de Brasília quando a lista final for anunciada. E a gente está na torcida para ver Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro e Samuel Lino confirmados. E a emoção não para por aí porque o papo agora é de campeão do mundo. A ressaca do título do Mundial Sub-20 contra o Barcelona ainda tá fresca. E o que falar da humildade do técnico deles, o Belletti. O cara, ídolo do Barça, veio a público e mandou um recado pra gente, elogiando a torcida e o time. Isso é reconhecimento de peso. Mas o título, claro, não foi só pra prateleira. Os holofotes estão em Iago, nosso zagueiro herói. Tem clube europeu,
como Everton e Brentford sondando a nossa joia, e até o Bahia fez proposta. A gente sabe que a base do Flamengo é de outro nível, e o mundo tá de olho. E falando em base, Matheus Gonçalves, que já se despediu da categoria com o bicampeonato, fez um discurso emocionante. O futuro do Mengão tá garantido, e o presente a gente vê que é recheado de talentos. Abertura do programa, o universo rubro-negro em efervescência. Senhoras e senhores, amantes do futebol, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, a casa do mais querido, o Templo do Flamengo. Hoje, segunda-feira, 25 de agosto, é um dia que promete agitar as estruturas do futebol brasileiro. E o epicentro dessa energia, é claro, está aqui, no Rio de Janeiro, pulsando no coração da Gávea. Se você está pensando que a ressaca da alegria pelo bicampeonato mundial sub-20 já passou, é porque não sabe o que é ser flamenguista. A emoção ainda está fresca, o sabor da vitória ainda está na boca e a notícia de que a nossa base, o nosso futuro, já conquistou o mundo, ainda ecoa em cada canto do planeta. Vimos a garotada se agigantar diante do Barcelona, o peso da camisa, a tradição, a força de uma torcida que viajou para outro continente e fez a diferença. O mundo se curvou a essa molecada, e essa semana o mundo continua de olho no Flamengo. Porque enquanto celebramos o passado e o futuro, o presente também exige atenção. O time principal não para. A máquina rubro-negra continua a todo vapor. E a principal notícia do dia: o anúncio dos convocados para a seleção brasileira. A tão aguardada lista de Carlo Ancelotti para os próximos jogos das eliminatórias será revelada às 15h30, horário de Brasília, e a expectativa é gigantesca. Sabe por quê? Porque o Flamengo, mais uma vez, provou sua força e relevância. 5 jogadores do nosso elenco estão na pré-lista, com chances reais de vestir a camisa mais pesada do mundo, a amarelinha. Estamos falando de Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro e Samuel Lino. É o sistema defensivo do nosso time sendo reconhecido em bloco, um testemunho do trabalho sólido que o clube vem desenvolvendo. E a cereja do bolo? A possibilidade da estreia de um dos nossos. Léo Pereira, o zagueiro artilheiro, pode realizar o sonho de atuar pela seleção. E a nossa equipe vai destrinchar essa convocação, analisar cada nome, cada ausência e o impacto que isso terá no nosso calendário. Mas a pauta de hoje não se resume à seleção brasileira. Temos o recado emocionante do técnico do Barcelona após a derrota no Mundial Sub-20, a valorização das nossas joias da base, o futuro de jogadores promissores como Iago e Matheus Gonçalves e muito mais. Preparem-se porque o programa está recheado. A convocação de Ancelotti, o Flamengo no coração da seleção brasileira. A notícia do dia, a que dominou as conversas e redes sociais desde cedo, é a lista de Carlo Ancelotti. A coletiva de imprensa na sede da CBF na Barra da Tijuca será o palco para a revelação dos nomes que defenderão o Brasil nos próximos jogos das eliminatórias pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A ansiedade é grande e o Flamengo tem motivos de sobra para acompanhar de perto. A pré-lista divulgada à imprensa nos últimos dias já acendia a chama da esperança, e o que mais chamou a atenção foi a forte presença de jogadores do nosso elenco, 5 nomes, e todos eles, vejam só, do sistema defensivo. Isso não é coincidência, é o reflexo de um trabalho bem feito, uma defesa que se mostra sólida, entrosada e, acima de tudo, confiável. Ainda estamos sob o efeito da emoção do último sábado. O Mundial Sub-20 não foi apenas um título, foi uma declaração. Uma declaração de que a base do Flamengo é hoje a mais vitoriosa do mundo. O bicampeonato consecutivo, conquistado de forma épica contra o Barcelona, mostrou que a mística rubro-negra transcende a categoria profissional. O jogo foi um retrato perfeito do que o futebol pode ser: dramático, emocionante e, acima de tudo, imprevisível. O Flamengo abriu o placar com Lohan, um dos grandes talentos da nossa nova geração. O time catalão virou nos minutos finais com um gol aos 49 do segundo tempo que parecia ser o golpe final. Mas a camisa do Flamengo tem um peso diferente. Apenas 1 minuto depois, Iago se agigantou, subiu mais que todo mundo e de cabeça empatou o jogo, levando a decisão para os pênaltis. E foi aí que a estrela de Léo Nanete brilhou.
O goleiro, que já tinha feito defesas espetaculares durante o tempo normal, fechou o gol na disputa de pênaltis, defendendo 2 cobranças e garantindo o título. Foi a redenção, o triunfo da resiliência, o grito entalado que finalmente pôde sair. Aquele momento não foi apenas a vitória de um time, foi o triunfo de um projeto. O trabalho incansável da comissão técnica, liderada por Bruno Piverti, e a dedicação dos garotos, que são formados para ser campeões. O reconhecimento veio de todos os lados. Até mesmo o técnico do Barcelona, Juliano Belletti, ex-jogador de sucesso e ídolo do clube catalão, fez questão de exaltar o Flamengo. Em uma atitude de puro fair play, ele elogiou a torcida, a equipe e a atmosfera criada no estádio. Deixo aqui minha admiração pelo Flamengo, pela torcida do Flamengo. Apoiaram durante o jogo todo e não desrespeitaram em nenhum momento a comissão técnica do Barcelona. Jogar uma final como essa, num estádio como esse, contra um time tão bom como esse do Flamengo, eu vejo que fomos muito bem. Essas palavras, vindas de um adversário de peso, mostram o respeito que o Flamengo impõe em nível global.